Oi, amigos, tudo bem com vocês? Muita luz e paz, começando o RuivoCast, hoje espiritualidade, né? Um tema tão gostoso, tão agradável, né? Tão conectado com o divino, que é muito bom estar aqui sendo ferramenta, né, da divindade para justamente poder levar algo que seja crescente na sua vida, né? Precisamos cada vez mais nos desenvolvermos e existem tantas ferramentas, principalmente agora nesse período de regeneração do planeta Terra, onde nós passamos por vários processos, existem vários caminhos para chegar dentro de você. Né? Não é nem para subir lá para o céu, é para chegar dentro de você que já é um céu, porque a centelha divina está dentro de você. Então, como fazer então para nós tirarmos as cascas da vida, que ao longo do tempo a gente vai colocando como defesa, né, do corpo humano em relação ao que a sociedade nos coloca, né? E a defesa que criamos através do nosso orgulho, das nossas emoções, que muitas vezes prejudicam o nosso caminhar, né? Ou pelo menos deixar a alma, né, tomar conta desse corpo para poder cumprir com a sua missão, o chamado propósito. Você está no seu propósito? Você entende que você realmente está cumprindo a sua função como alma aqui na Terra? Como que a gente sabe disso? Como que a gente descobre tudo isso? Então, existem vários caminhos para você. E uma delas são chamados sons frequenciais. Entre os sons frequenciais tem a música, uma letra mais divina, que começa a falar sobre a questão de você olhar para dentro. Isso está tomando muito corpo no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos conversar com um compositor, cantor, um apaixonado pelo mundo da espiritualidade há muitos e muitos anos. Vamos conhecer a história de uma pessoa que é mais um cidadão no meio do planeta Terra, que está aqui no intuito de levar luz para levar a sua luz para acender a luz do outro. E é isso que Jesus quer da gente, e é a nossa missão aqui na Terra. Então, espero que você goste da entrevista hoje, que vai ser bem interessante. Está no ar o RuivoCast Espiritualidade, desde já peço um like, se gostar no meio do caminho, comente e compartilhe, porque para nós a maior satisfação é a sua transformação. Eu vou conversar com o elegante. Olha aqui, o galã, né? O cara é bonito, hein? Todo. Eu conheci na academia. Todo. É autocuidado. Não podemos falar vaidade, né? Porque a palavra vaidade significa vazio, na realidade. Sim, Então, esse autocuidado, né? De nós estarmos na academia buscando. Primeiro, o processo de evolução espiritual, eu acho que começa pelo corpo. Porque se sim. você não tem um corpo preparado para poder lidar com as adversidades da vida, como fazer, né? Ari, que prazer ter você aqui. Prazer todo meu Viu? Prazer ter você estar com aqui. vocês aqui. Eu falei que você é cantor e compositor, mas além disso é corretor do mercado imobiliário, formado em comunicação e publicidade. Atuou também como empresário em restaurante vegetariano, perdão, localizado no Parque da Aclimação em São Paulo. Você é paulistano? Sou. Que legal. Integrante e vocalista da banda de Mantras, Nada Prem, em todo o seu período de atividade, desde 2004 a 2010. Nossa, que legal. Grupo musical que possuiu de 8 a 10 integrantes, que na época trouxe uma inovação, uma nova roupagem aos mantras tradicionais. Depois você explica um pouco melhor para a gente sobre isso. Claro. Valendo-se de instrumentos e ritmos ocidentais e brasileiros com diversidade. É uma fusão, né? É uma fusão do que existe de tradicional, né? Do seu início de existência, com a cultura oriental, junto com um toque brasileiro, é isso? Como se fosse uma releitura. Uma né? releitura, muito legal. O grupo também lançou 2 álbuns ao todo. Em 2005, o CD O Som Primordial, do Amor Divino. Tá tempo já nessa busca também, de forma independente, que posteriormente foi distribuído pela Lua Music. Em 2010, lança o CD Shakti, acho que é Shakti, né? Shakti. Pela gravadora Lua Music, distribuída pela mesma Lua Music, distribuída pela mesma. Legal. Bacana, né? Esse negócio. A música, você tem uma relação com a música desde pequeno, então? Desde muito pequeno. Acho Mas que a música espiritual veio depois. veio depois a compreensão, né, da música com a espiritualidade, né? Mas eu sempre fui apaixonado, sempre fui atraído por todo tipo de música, né? Aliás, eu tenho um gosto bem eclético. Para música? Para música. Ah, tá. Então esse é um dom que você traz, então, né? Sim, desde Acho que é um muito dom, né? criança. Será que você foi um músico em outras vidas? Olha, é bem possível, viu? Ou pelo menos tinha muita vontade. Eu só não passei na prova de trazer nessa vida a questão de ser um músico instrumentista, né? Então eu sou cantor, mas eu tenho uma musicalidade interior assim muito presente. Você tem quantos anos ali?
62. É novo, né? Tá bem, né, meu? Tá bem. Você tá Obrigado. aquele estereótipo você sabe que todo aposentado agora, com 50 e poucos anos, ele tá irritado com esse tipo de homem como você, né? Porque o cara pensa que vai encostar a barriga no balcão de um bar, tomar uma cerveja, ficar lá aproveitando a vida, né? Já que se aposentou para falar mal da vida dos outros, ele olha, tem que olhar o Ari, o estereótipo todo galã, magro, preparado, tudo estruturado. Eu falei, mas que diacho de homem é esse hoje em dia, né? O estereótipo do homem de 60 anos não tem nada a ver com o homem de há 10 anos. Há 10 anos já não tem nada a ver, imagina 20, 30 anos atrás, né? Então mudou muito, né? Essa composição humana, né? O homem está se cuidando mais também, né, Ari? Sim, eu acho que o homem está se cuidando mais, mas eu acho que a gente tem que cuidar desse belo aparelho que a gente recebeu para poder ter essa experiência de vida aqui, né? Né? E cuidar desse aparelho é usar a consciência, né, a seu favor, que não adianta você querer ter saúde e não fazer a sua parte e abusar, né, de alimentação, né, não cuidar do corpo com atividade física constante, né, porque o corpo, ele está vivo a todo instante, né? Então não adianta a gente ficar no sedentarismo, né? Se entupir de uma série de alimentos que acabam comprometendo a sua saúde como um todo, a sua mobilidade e abreviando, inclusive, a própria vida, né? Bom, primeiro de tudo, quero te agradecer por estar aqui, viu, Ari? E eu estava ouvindo as tuas músicas, é bem interessante. Ela tem um lado bem espiritual, né? Pelo menos as que eu ouvi, né? Sim. Bem espiritual. Eu acho que já vem da sua pregação aí como cantor desde da época que você lançou o álbum lá dos mantras, né? Vamos voltar um pouquinho para o passado, então, para a gente poder entrar, Claro. porque você está levantando uma bandeira que nós podemos ter a música como uma forma de meditação ou oração também. Né? Muitas vezes, no lugar de meditar ou fazer oração, a música ela pode ser uma forma interpretativa para a gente, né? De se conectar com o divino que está dentro de nós. É isso? Porque oração é conexão, Uhum. né? É você se conectar com a sua essência, para ela reverberar com essa ferramenta que de repente você está tendo no momento, ouvindo uma música, uma letra, e você conecta a sua essência em consonância com o que você está ouvindo, aí a experiência é muito mais completa, né? Complexa. Quando é que entrou a música espiritual na sua vida? Você já está nessa vida há quanto tempo, nessa lida? Olha, nessa busca do caminho? Há muitos anos, desde criança, a espiritualidade... Seu pai, sua mãe era espírita, alguma coisa? Não, foi Você foi a ovelha foram negra da família? experiências bem diferentes e interessantes, né? Eu, desde muito criança, eu tinha uma sensibilidade aflorada, que eu não entendia, né? Então, muitas crianças às vezes têm essa amplitude, né? Essa sensibilidade aflorada. Muitas vezes os pais não compreendem e não colaboram até para que isso se desenvolva, né? Então eu tinha experiências, ficava muito assustado, né? Com o que eu ouvia, via, né? Enxergava do mundo espiritual, né? E às vezes as pessoas até têm uma interpretação um pouco equivocada, né? Que fosse algum distúrbio, né? Psíquico, psicológico. Mas isso foi sossegando um pouco, mas eu tive uma experiência mística bem interessante. Quando era menino ainda? Quando era menino, quando era criança, e tem a ver com essa coisa um pouco da minha descoberta da musicalidade, do espiritual na música. Com quantos anos ali? 7 anos, né? Isso ocorreu quando eu tinha, acho que uns 6, 7 anos. Qual foi a experiência mística? Foi uma experiência... os meus pais se separaram, né, quando eu era muito novo ainda. Que é um baque pra gente, né? E na época, né, era muito comum
as mães, principalmente as mulheres, né, as pessoas procurarem centro espírita para tentar resolver a parada da ruptura, né? Sim, você tem que colocar a cueca debaixo do fio. Então. E aí minha mãe não foi exceção, e ela foi a alguns centros espíritas, e eu já tinha essa sensibilidade que via, imagina, entrava num lugar desses, era um parque de diversão, né? Meu Deus do céu. E aí ela me levou uma vez em um centro espírita, eu achando que isso era um fato real, né? Chegando lá, voltando do centro espírita, eu cheguei em casa, morava em São Paulo, no Campo Belo, no Sobrado. E a hora que nós entramos na sala, assim, abriu a porta, eu via no rodapé, em toda a sala, e depois nas escadas, velas acesas em todo o contorno do rodapé, na sala, na escada, até eu chegar, né, no meu quarto. Abri a porta do quarto, a mesma coisa no rodapé do quarto. Qual que era a mensagem disso? Não, você vai ver uma coisa surpreendente. Aí eu, abrindo a porta, tinham duas mulheres de vestido branco, né? E um senhor alto, negro, né? De terno branco, no fundo do quarto. Eu olhei aquilo, fiquei surpreso. Ele falou: filho, não fica com medo, não, vem aqui, senta no meu colo. Aí eu fui, nem pensei assim, sentei no colo dele. Ele falou: a partir desse momento eu vou cuidar de você. E colocou uma guia no meu pescoço. Certo. E aquilo me deu uma tranquilidade. Ele falou: eu vou cuidar de você, vou te proteger. E aquilo, para mim, foi uma experiência real, né? E fiquei com a memória daquilo até a minha vida adulta, né? E fiquei com aquela coisa, mas puxa... Quem que era o protetor? Então, o mestre Irineu. Certo. Na verdade, a figura que eu vi naquele momento... Era o mestre Irineu. Era o mestre Irineu. E eu nem sabia que ele era o mestre Irineu. Para mim, era um senhor negro de terno branco. Ok. E quando eu, adulto, perguntei para a mãe, você, depois que veio do centro, quando eu era criança, quem eram aquelas pessoas que estavam em casa? Ela falou: filho, eu nunca levei ninguém do centro para casa, né? Você perguntou isso depois de muitos anos? Não, quando eu já tinha uns 30 anos de idade. Você achou que era real aquilo? Foi uma experiência de desdobramento, uma experiência mística, né? Que eu tive uma nitidez, assim, essa experiência nítida, né? E depois, quando mais tarde eu vim a conhecer através, né, das minhas experiências nos anos futuros, que eu vim a conhecer a figura do mestre Irineu, foi um choque para mim. Porque você foi conhecer falei: nossa, mas era ele, né? Uhum. Então, um pouco dessa conexão da espiritualidade com a música começou com isso. Porque até então não conhecia a música com conteúdo espiritual, como eu comecei a conhecer através dos hinos, né? Com 30 anos de idade. Você conheceu o Santo Daime, é isso? Não, mas eu já tinha acho que uns 33, 34 anos. Que é um bom tempo. Quase 30 anos. Uma época quase que era inacessível, né? Ou pouco falado. Como é que você conseguiu? Você começou pelo caminho, a sua busca pelo espiritual foi pelo Santo Daime inicialmente, ou você teve outras experiências um pouco antes? Não, eu acho que foi o caminho se abriu um pouco nessa frequência. Quando você começou a frequentar o Santo Daime? Porque aí eu comecei realmente... Naquela época não tinha muito acesso, né? Como é que você chegou a isso naquela época, hein? Curioso até, viu? Eu cheguei nesse caminho em 98. Né? Eu já tinha percorrido outros caminhos de busca espiritual, como um buscador, a minha alma, né? Era sempre buscando... Sede disso aí, né? Sede de conhecer, Então você já ia buscando, então. Então eu fiz curso de desenvolvimento mediúnico no kardecismo,
Depois eu frequentei centro de Umbanda, e sentindo, né, tendo sempre um canal aberto com as percepções e, ao mesmo tempo, uma sede de me conhecer enquanto pessoa, fazendo parte dessa complexidade que é o nosso planetinha, né, e fazendo essa intersecção com a espiritualidade. Em 98 eu conheci um terapeuta, né, que era um dirigente de um trabalho, um pequeno trabalho que fazia uso do Santo Daime, e nem sabia que ele, inclusive, era esse dirigente, porque eu comecei fazendo terapia com ele, né? Terapia de grupo, né? Um trabalho forte, terapia primal, uma coisa trabalhando as memórias e questões emocionais, assim, do nosso conteúdo biográfico, né? Aqueles traumas, e era um trabalho muito intenso, muito bacana. Envolvendo a psique, né? Envolvendo isso. E aí ele tinha esse trabalho paralelo que eu não sabia, e num dado momento ele me convidou para participar desse trabalho. E eu participei desse trabalho e logo na primeira oportunidade foi assim uma abertura, uma ascensão enorme, fenomenal, assim, foi uma coisa, uma experiência. Não ficou só nas mandalas então na primeira? Você não ficou só nas mandalas? Não. Eu acho que foram várias dimensões que eu foram acessadas. E aí foi a experiência mais forte que o meu ser, inclusive essa primeira experiência de comunhão total, de integração total com todos que estavam presentes, um amor incondicional, pleno, foi assim. E aí, esse foi a primeira vez que eu participei, foi essa, mas é claro que depois houveram outras experiências que foram um pouco diferentes, né, de onde eu trabalhei processos, né, porque é um trabalho de purificação também, né, então você acessa... O ayahuasca, ele leva a gente para isso, né? Isso. Porque é um trabalho de conexão... Como cura, né? Impressionante. Mas para que você possa se conectar de uma forma mais plena, você precisa eliminar os atrapalhos, as questões que interferem no seu processo de comunhão com o divino, com a luz, né? Então, tem essas arestas que a gente tem que aparar a nível emocional, né? E integrar. E aí, depois de algum tempo com esse trabalho, eu até então não tinha ouvido um hino, né? Era e num dos trabalhos... não, você não tinha ouvido nada, não? Não, nunca. É que o trabalho dele era um pouco diferenciado. Ele usava outros tipos de música. Tambores e tal, essas coisas, Na época ainda era fita cassete, né? Que tô meio velhinho, né? E aí, de repente, ele começou a colocar nos trabalhos aqueles hinos bem na linha tradicional do Santo Daime, que eram cantados por aquelas acrianas, né? Um pessoal com instrumento daquela época. E é uma voz muito mais estridente, né? E eu comecei a ouvir aquilo nos trabalhos, eu não conseguia nem identificar o que estava sendo cantado. Certo, não estava muito claro. Não, porque eu estava num processo de imersão, né, pessoal muito grande, e aquilo lá fazia parte do meu processo, mas eu ouvia, né, durante alguns trabalhos, ouvia aquela música, os hinos, até que eu fiquei pronto para realmente ouvir, ter a percepção, o alcance das mensagens que estavam chegando naqueles hinos, né? Que é muito lindo, muito profundo, né? Aí eu comecei a... você tinha que estar levando a frequência para poder entender os hinos, então. Porque até então o meu ser estava ainda sendo preparado. E os trabalhos na época, eles eram diferentes, eles eram deitados em colchonete, né? Então a imersão no trabalho era muito profunda, né? E quando eu comecei a ouvir e compreender esses hinos, aí eu comecei a me sentar, ouvir aquela coisa, aquele presente divino, né? E comecei a, me emocionar com aquilo e sentir no meu ser a reverberação daquelas mensagens e comecei a cantar.
Aí eu comecei a cantar e, nossa, aquilo Você me não era realizou. cantor até então. Até então eu não era um cantor, né? Eu gostava de cantar, mas eu comecei a cantar e aí o trabalho em si desse terapeuta começou a crescer, né? E aí criou-se aí a necessidade de ter um grupo de músicos para cantar os hinos, que ele inclusive ele tinha lá um hinário dele, né? E aí eu comecei a puxar os hinos, né? Cantar tal e aquilo começou a fazer parte da minha... Até você formar a sua banda de mantra. Até eu realmente me conectar de tal forma que comecei a ter esses contatos, né? Musicais, né? Você começou a ser canalizado? Você é canalizado por alguém? Algum sim. mentor que vem? Alguma coisa? Não tem um nome Não tem específico. não vem assim. Porque às vezes vem, Não. às vezes pode ser de algum Não. um pleidiano, um acturiano. Não. São de seres. São seres do cosmos musical. Sei, né? tá. E o que você acha que você fala desse caminho da música? Você acha que ela funciona bem para levar a gente para esse caminho espiritual? Totalmente, né? Porque nós somos frequência, né? Tudo que compõe o universo, né? Material e espiritual são frequências, né? E a nossa matéria é uma composição de frequências numa determinada forma específica, né? E só que a questão emocional ela traz uma certa dificuldade para que a gente possa se conectar, né, de verdade com as questões elevadas, porque a gente fica muito ensimesmado, né, nos nossos problemas, nas nossas histórias, nas nossas relações com tudo. E a gente não consegue enxergar nada além do que aquilo que a gente quer enxergar. A gente acaba atrofiando um pouco a nossa própria percepção. E a música, ela é um solvente dessas couraças, dessa cegueira, dessa rigidez, e faz com que a gente possa perceber as nossas próprias questões com mais clareza, né? A compreensão dos nossos relacionamentos, das nossas histórias, como também ampliar a percepção para enxergar ou sentir coisas que estão além, inclusive, da própria matéria, né? A própria inspiração criativa, né, na letra, né? Sim. São tão profundas as músicas, né? Agora você acabou de criar uma da Iemanjá, Sim. que você acabou de sair lá estava contando que saiu lá da igreja de Dom Camargo e já veio na hora para você a música. Eu estava ouvindo a música antes, pouquinho, gente, que não lançou ainda, agora vai estar na plataforma dele logo, né? Que é Iemanjá o nome mesmo, né? Iemanjá. E aí tá super bonita, parece abertura de novela, sabe? Tá bem produzida, tá bonito o arranjo, né? Tá tudo bonito lá. E a sua voz é muito boa também, bem gostosa, Obrigado. bem aveludada, né? Obrigado. É uma voz boa de se ouvir, entendeu? Bem clara também. As outras que eu vi lá, que eu não lembro do nome, né? Mas tem músicas incríveis. Só não vou colocar no ar ela aqui, porque senão dá problema de direitos, não dá... Infelizmente, YouTube. Se a gente coloca, o YouTube corta, meu. Se eu puser aqui a sua música aqui na entrevista, eles cortam depois você o áudio. fala a Iemanjá. Não, qualquer música sua. Ah, é? É. Se eu colocar aqui, você tem que tocar ao vivo pra mim, entendeu? Ah, entendi. Então eu vou pedir pra você cantar um pedacinho de uma música. Qual música Claro. você gosta? Qualquer uma delas, né? Não, fale uma delas. Eu posso cantar essa Iemanjá também. Canta um pedacinho, só um pedacinho pra tomar Até uma introdução, né? só para as pessoas entenderem, pegar um refrão, por exemplo, dessa, depois a gente pega um pedacinho da outra, para as pessoas entenderem. Vamos começar assim, então. Qual a primeira que você gravou espiritual? Você lembra? Olha, a que eu gravei nos... Que fez uma repercussão, que foi legal? Foi é uma música muito linda que fala sobre essa divindade que, na verdade, Deus é uma expressão masculina e feminina, né? Certo. Não tem sexo, né? Não existe essa atribuição que a gente, na verdade, impôs, né, ao longo da história. Então... Essa matrix que a gente vive, né? Então, essa música, ela expressa, que chama clareza divina. Como é que é? Expressa o feminino. Ela é assim.
vem clareando como a linda luz do dia, que manifesta com todo o seu esplendor, sempre presente nos momentos desta vida, nos confortando sempre com profundo amor. Vem clareando como a linda luz do dia, que manifesta com todo o seu esplendor, sempre presente nos momentos desta vida, nos confortando sempre com profundo amor. Sua presença sempre está ao meu redor, sopra no vento que refresca o jardim, brilha na luz que reflete o maior amor que existe aqui bem dentro de mim. Ó Mãe Divina, és divina, és divina, estás em tudo que provém da criação, na natureza deste mundo que ensina. Bem grava Deus dentro de nossos corações. Ó Mãe Divina, és divina, és divina, estás em tudo que provém da criação, na natureza deste mundo que ensina. Bem grava Deus dentro de nossos corações, reverencio com profunda gratidão a este ser de azul celestial, que ilumina toda a escuridão neste universo e também lá no astral. Ó Mãe Divina, és rainha, que cura sempre com profunda compaixão. Em tuas mãos eu lhe entrego esta vida, para que me leves junto ao Pai da criação. Ó Mãe Divina, és rainha, que cura sempre com profunda compaixão. Em tuas mãos eu lhe entrego esta vida, para que me leves junto ao Pai da criação. Bonito, hein? Que letra. Essa foi a sua primeira? Essa foi a primeira que veio para mim, assim, Que veio? em Florianópolis. Você estava lá? Como é que surgiu essa música? Eu estava... Minha irmã morava perto da Lagoa da Conceição. Sua irmã? É. Tá. Você estava andando ali? Estava num processo difícil de questões emocionais. Tá. Estava com uma dor relacionais. Tá. Estava com dor na época. Alguma dor. Uma dor do sofrimento, do crescimento, a dor do crescimento. Questões existenciais. Uhum. E aí eu acordei cedo, minha irmã, sobrinhos estavam dormindo, eu saí da casa dela, fui até a lagoa. Estava um dia, inclusive, chuviscando, assim. E aí eu sentei embaixo de uma árvore e um vento, os pássaros, tudo, e a música chegou assim. Que coisa linda, como Deus é presente, né? Você foi notando na hora ou não? Só ficou na cabeça? Ficou na cabeça, aí eu cheguei... Começou a escrever? Cheguei na casa dela, aí eu escrevi e gravei, né, a melodia, a música em si. Caramba, que linda, né? É linda, ela é muito linda. Porque é a Mãe Divina, né, a expressão da natureza. Por que a gente ainda teima em acreditar um Deus que está lá em cima que não está dentro da gente?
Pois é, a gente até conversou um pouquinho, né? Um pouco antes. Infelizmente, a gente tem uma estrutura, né, de comando nesse planeta aqui que quer preservar a ignorância para que a humanidade fique subserviente e tenha um CPF, seja um consumidor e seja, né, e siga os ditames e não conheça a si mesmo, né? Cada ser, né? Cada Deus está dentro de cada É um. libertador, quando se conhece. E aí a gente teve um processo, né? Porque a igreja, ela tem a religião, né? Não a igreja, a religião, ela tem uma força muito grande sobre as pessoas, porque a religião e política sempre tiveram unidas há Sim, com muitos certeza, né? milhares de Eu anos. digo que é a doutrinação da infantilização do ser humano. Porque agora o ser humano ele vai ter que enfrentar a maturidade espiritual. Chegou um ponto no universo da Terra, planeta Terra, onde todos nós entraremos no processo de maturidade. E para entrar na maturidade, nós vamos conhecer as verdadeiras verdades, Sim. né? Sobre o que é Cristo, quem é Cristo, por que esteve aqui na Terra, né? O que ele faz, o que deixa de fazer. Entendeu? Por que nós seguimos essas regras? Nós vamos sair, nós vamos cair os véus, né? Muita gente vai acabar vendo a maldade. Essa coisa de crer, como que a pessoa cria, se crer, se não é crer, é sentir, né? Na realidade, então tudo isso vai cair. Então, o ser humano por si só, ele vai passar agora pela fase de maturidade e aí vai ser dolorido. Para quem está no caminho da luz e buscando a compreensão divina, ela vai ver com mais facilidade para enxergar. Agora os demais não, os demais vai ser um impacto, é como acabar, é como um bloqueio, um blackout como teve hoje na Europa, na semana passada, perdão. Hoje? Na Europa. É hoje, Hoje? né? Hoje na Europa, e que deu aquele bloqueio. Foi semana passada, né? Não, tudo bem. Sei. Viu? Não tem problema. É quem está gravando aqui, eu queria falar que é no dia, mas tá tudo certo. Também não podia mentir. Mas aqui, tudo bem, vai. É, tudo bem. Vou descontrair. Descontraído, também, que igual a diferença, né? É como um apagão que dá de repente. Imagina se um apagão fica 2, 3, 4, 5 dias, ou fica igual uma pandemia. Como é que as pessoas vão viver? Comprar, né? Então, o que acontece? Vai chegar uma hora que o choque já está acontecendo. Tem muita gente não enxergando ainda, né? Está correndo atrás da matrix aí das coisas, não está enxergando ainda, mas o negócio está ficando... O negócio está ficando cada vez mais perto desse processo, de sair da infantilização para ir para a maturidade. E quem tiver como boi de piranha, que é 72% da população, essas pessoas, como diz um espiritualista que veio aqui, que não fede, não cheira, são pessoas que não fedem, não cheiram, porque são pessoas que vêm para cá, vivem uma vida, medíocre, né? Não busca o autoconhecimento, não busca absolutamente nada, fica igual o cavalo de charrete, sabe? Com a tapadeira aqui nos olhos e com o cabresto na boca. Então vive o sistema. Quem não sai do sistema vai sofrer um pouco mais para poder entrar no processo. Mas se você me permite, tem uma questão que tem a ver com aquela questão que falei anteriormente da religião, né? Que traz toda uma doutrinação e acaba criando uma fantasia de Deus inatingível fora, né? Uma série de questões dentro da doutrinação que você tem que ser obediente a um Deus que ele pode te punir, né? Tem uma série de questões que foram, né, enraizadas na humanidade durante séculos e séculos, mas o ataque maior, né, que tem a ver com essa cegueira, esse amortecimento, né, que a humanidade sofre, aconteceu no início do século passado, principalmente, né, com uma série de coisas, porque a hipófise, né, ela é uma glândula, né, do nosso sistema neural e tudo mais, porque ela, além de ter uma série de questões importantes do nosso metabolismo, ela faz a ligação com nossa sensibilidade, ela amplifica a nossa sensibilidade, né? E se você cristaliza e atrofia a hipófise, você faz com que as pessoas fiquem só no plano material, no plano. E o que acontece, né? Não sei se você tem esse conhecimento, mas o flúor, né? Ele é um dos principais agentes químicos calcificação que calcificam a glândula pineal. E
logo no começo do século passado, eles começaram esse processo de Falsificação. de limpeza como é que chama quando a água ela passa pelo processo até chegar à torneira, até esqueci o... Sim, purificação, tá, Hum? de filtro e tal. Enfim, para limpar, tratamento de água, isso. Para ter o tratamento de água, eles jogam flúor, cloro, uma série de coisas, e isso tudo, né, é absorvido pelo organismo, vai causando uma limitação, né, na hipófise e uma série de outras coisas, e aí as pessoas acabam, na verdade, ficando cegas, né? Porque ela não consegue uma coisa enxergar. não só uma coisa que física também. Você perde a sua sensibilidade, você se atrofia a sua sensibilidade, acaba produzindo uma série de doenças que bloqueiam a sua capacidade plena. Aí essas pessoas que você mencionou que acabam vivendo uma vida normótica, né, que não conseguem enxergar algo além, elas estão, infelizmente, acabam sendo zumbificadas aí, porque tem essa questão orgânica, tem a questão da mídia, né, tem a questão de todo o conteúdo que elas assimilam, né. O lixo que vai para dentro. Né? É aquilo que Jesus fala, né? É importante que saia de dentro para fora, não de fora para dentro. E a música... E a música tem um poder de cura, então? Tem um poder de... Já teve alguma experiência com essa questão da cura através da música? Ah, já, várias vezes. O quê? Fala um aí. Nós acabamos de falar sobre essa minha experiência de canalização num momento... De dor. E instantaneamente aquilo me trouxe para um estado mais elevado, psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Tem a música, é interessante a gente tocar nessa questão. Música é som, um som com combinações, né, frequenciais que fazem com que a gente sinta a reverberação dela. Pode ser uma música que nos eleva, que traga a calma, a tranquilidade, pode ser uma música rítmica que traga uma intensidade, mas são sons combinados, né, que tem o som, né, a frequência sonora, ela reverbera na gente e dentro da nossa circulação, dentro das nossas moléculas, né, e colabora com essa amplitude consciencial, né? Não sei se você... Alimenta a célula, revitaliza tudo. E para poder dar uma concretude, não ficar só num plano fantasioso, não sei se as pessoas já conheceram o trabalho do professor Emoto, que é um japonês. Ah, sim. Ele conseguiu identificar bastante essa coisa do efeito do som e das mensagens que vêm através de uma música nas moléculas de água, né, que estão dentro da gente. É louco isso, né? Nós somos mais de 70% de água. E essas frequências sonoras ou as mensagens, elas estão circulando dentro da gente. O que é um instrumento bacana assim, que você considera bem sagrado, especial? Um instrumento... Uma sonoridade. Eu gosto de instrumentos harmônicos, assim, que elevam a minha alma, assim. O violino leva. Violino, piano, harpa. A harpa é lindo, né? Traz um som, uma coisa angelical, né? Tem aquela que o Chandra toca, que é o maior. Kalimba. A Kalimba ele toca de uma forma diferenciada, inclusive, né? O Chandra A Kalimba, essencialmente, era um instrumento praticamente africano, né? De percussão africano. E ele trouxe uma coisa de harmonias, né, com a Kalimba. Você se sente, quando você vai se apresentar para um público, né, você se canaliza antes, você se prepara, como é que é a sua força
com o divino nesse sentido? Ou não? Você vai normalmente... Não, eu me preparo para me conectar com, né, o superior, né? Eu acho que é mais ou menos como as pessoas, de uma forma geral, quando vão oferecer um trabalho de aprofundamento, o fazem, né? É respiração, né? Você faz pranayamas, ou você faz uma respiração para que você consiga, né, harmonizar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Delícia, que é isso. Você teve experiência na Índia? Quanto tempo você foi na Índia? Ah, eu fui 5 vezes para a Índia. Como é que foi lá? Ah, é maravilhoso, né? Às vezes a gente fala... Você foi para pesquisa mesmo, para estudo? Ou Não, eu foi fui como curioso? Não, eu fui sempre com um objetivo espiritual, fui Aprendizado. com um grupo de pessoas, né, que era, na verdade, fazia parte do processo que eu vinha passando na época de aprofundamento. Você seguiu como é o nome dele lá? Prembaba. Prembaba que fala? Prembaba. Prembaba, que um bom tempo esse homem fez bastante seguidores, né? Sim. Depois ele teve um problema e você desligou dele. Sim. Entendeu? Mas, durante todo esse tempo que nós íamos... Quanto tempo você ficou lá fui, com ele? eu ia, na verdade, eram temporadas que duravam de 2 a 3 meses, todo ano. Então, 2 a 3 meses? Então tinha um calendário, nós íamos, por exemplo, perto de dezembro ou janeiro e ficávamos até março. Meu Deus, só em meditação? Meditação, práticas diárias, espirituais. Quais são as experiências que tem lá? Olha, eu vou te contar uma experiência que eu tive que realmente foi, assim, maravilhosa. Lá na Índia? Na Índia. Tá. Porque nós somos luz, né? Nós somos a essência divina. É que a gente está tão identificado, né, com uma personalidade que a gente esqueceu isso. Aliás, você falou isso aí, pareceu um cachorro abraçando um cara na praia. Você chegou a ver isso aí, não? E um aparelho quântico captando a energia dos dois, transmutando. Coisa mais linda. Mas a minha experiência tem mais ou menos a ver com isso. Ou lembra um pouco daquele do... Como é o nome daquele filme que apareceu ali no Peru? Como é que é o... Meu Deus do céu, que é um filme espiritual que mostra a transmutação de energia. Está no YouTube esse filme. Eu já lembro, já falo. Mas pode continuar, pode? Bom, enfim. Numa das vezes que eu fui para a Índia, depois de uma prática espiritual, né, passar uma manhã meditando, falando sobre conteúdos profundos espirituais, cantando mantras. Bom, num templo ou na praia, em algum lugar? Não, existia um templo, né? Ah. E aí, depois, né, de finalizado esse período, que foi no período, acho que da manhã... Isso já estava numa alimentação vegana já faz tempo, leve, né, lá com certeza. Sim. Estava em oração já há um bom tempo, não é uma coisa que chegou lá e aconteceu assim, do nada, né? Não, a minha alimentação não era especial, não era só lá. Eu sou vegetariano desde 2000, então... Parabéns. Então, essa questão da alimentação eu já introjetei já há bastante tempo. Mas lá, é claro que a gente... tinha uma alimentação bem leve, saudável. Mas, enfim, terminando essa prática espiritual nessa manhã, eu estava, assim, em êxtase, né? Eu estava realmente fundido com o divino, assim, né? Num momento muito especial. Então, eu saí da prática... Era um momento substancial. E, imagine, também a natureza do lugar ajudava bastante, porque esse lugar ele fica do lado dos Himalaias. Nossa. E o Ganges, né, que é aquele rio que muitas vezes as pessoas associam com um rio muito poluído, lá está perto da nascente, né? Então o rio tem um azul turquesa. Assim, coloca aí o rio Ganges perto da nascente, né, entre Índia e Himalaia. Vamos ver se aparece. Lá chama Lakshmanjula. Com X. Lakshmanjula, com 2 Os. Manjola. Aí... perto do Himalaia. O templo onde nós rezávamos, fazíamos as práticas, ele ficava às margens disso. E depois que eu saí desse templo, depois dessa prática, eu comecei a andar em direção a uma ponte que passava por cima. E depois da ponte tem lá um comérciozinho, tem uns bancos de praça. Olha lá a ponte lá.
Ah lá, essa ponta aí, né? Isso, exatamente nessa região que a gente ficava. É. E aí, É. eu, naquele êxtase, naquela sensação maravilhosa, eu atravessei a ponte e vi que tinha um banco, desses bancos igual de praça, de cimento e tal, e tinham uns macacos bem grandes, que eles descem das montanhas, né, ali para o povoado, e são os macacos brancos. Branco? Meio branco com preto, mas a predominância deles é uma tonalidade esbranquiçada. Eles são maiores do que os outros macacos que tem muito proliferado lá, que são uns castanhos, assim, né? Que são bem malandros, assim, que roubam as pessoas. Só que quando esses grandes, eles descem na montanha, os outros fogem porque eles são um pouco menores, né? E esses grandes, eles estavam empoleirados perto desse banco que eu vi, né? E eu nem pensei em qualquer ameaça, qualquer coisa. Eles são agressivos? Eu não sei se eles são agressivos, eu também nem perguntou nada. Não perguntei nada. Imediatamente eu me sentei nesse banco, esses macacos estavam do meu lado. Tem até uma foto minha aí no Facebook, até tem no meu próprio Spotify também, tá lá. E aí, esses macacos estavam aqui do meu lado, a hora que eu olhei assim, um se aproximou de mim, eu comecei a fazer cafuné no peito do macaco, né? E um macaco grande, né? No que eu estava fazendo esse cafuné, como se fosse um cachorrinho, né? No peito do macaco, e ele ficou tranquilo assim, uma vaca, ela começou a empurrar o meu joelho, a minha perna, assim, porque ela queria receber carinho também. E eu comecei a mexer aqui no macaco, aí na vaca, daqui a pouco outra vaca começou a empurrar aquela vaca porque ela queria receber carinho também. Porque eu, naquele momento, como estava em êxtase, era o divino se manifestando através de mim. Né? Como qualquer força, qualquer um, sim. Porque só manifestou o divino que está dentro de você. E eles estavam querendo receber a energia que estava sendo transmitida. Meu Deus do céu. Foi um momento de São Francisco, assim. Então foi muito lindo. Foi uma experiência. Você estava consciente? Eu estava consciente, estava presente. Estava presente. Eu estava presente. Então estava em plena consciência. Estava. E essa foi uma experiência maravilhosa. Houveram inúmeras experiências que foram maravilhosas também, mas essa foi uma das mais maravilhosas da minha vida. E toda essa bagagem que você teve lá, você agora quer aplicar através da música para ensinar, dar terapia para as pessoas, é isso? Já está feito, está fazendo isso? Não necessariamente uma terapia... Não é uma terapia, é só um encontro. Mas uma possibilidade, através da música ou através das mensagens que talvez venham nas músicas, das pessoas ter essa percepção do que está sendo transmitido dentro delas. Acho que eu não contei muito dessa passagem. Aqui em Sorocaba, eu fiz um trabalho de 2017 a quase 2019, cantando as músicas, né? Que era, na verdade, chamava Awaken Mantras na época. Eu era o representante aqui em Sorocaba. E, durante um bom tempo, a gente fez esse trabalho na Biblioteca Municipal Infantil, no centro de Sorocaba. Você mantrava ali para a galera? Mantrava ali para a galera. Como é que a gente pode mantrar um pouquinho? Você consegue mantrar um pouquinho para a gente? Eu tenho uns mantras que são um pouco mais melodiosos, então, assim, mas eu posso... Só um pouquinho, só para a gente... Depois a gente continua com a história. Tá bom. Vou cantar um que é Asatoma, que é um mantra da transformação. Ah, é? Presta atenção, então, respira. Simplificando, né, as frases todas, conduza-me da sombra para a luz. Nossa, que bonito. São algumas vertentes disso, mas é assim. Om Asatoma Sat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya
Mrichorma Amritam Gamaya. Om Shanti 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 Om. Om Asatoma Sat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya. Mrichorma Amritam Gamaya. Om Shanti 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 Om. Om Asatoma Sat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya. Mrichorma Amritam Gamaya. Om Shanti 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 Om. Ai, tem que sair daqui, é. E nesse trabalho na biblioteca era muito interessante porque as coisas acontecem dentro da gente. É só a gente permitir, né? Então, existia esse trabalho que era no centro de Sorocaba e nem todas as pessoas, ou boa parte das pessoas, não eram do meio do yoga, da espiritualidade. Eram pessoas que transitavam pelo centro de Sorocaba, muito diversificados, pessoas que iam com filhos, crianças. Às vezes iam moradores de rua, muitos moradores de rua, às vezes apareciam de surpresa. E quando nós estávamos cantando os mantras, né, eles entravam e às vezes, né, o noia, né, a pessoa está naquela questão, assentavam, eles acalmavam, sentavam. Quer dizer, a droga vira um psique, vira um psicodélico, né? Sentavam ali e ficavam tranquilos, né? E as pessoas, mesmo não tendo esse hábito de cantar mantra, de ficar em silêncio, automaticamente elas ficavam em silêncio e entravam em contato com a sua luz, própria luz interior, né? Que é esse o objetivo. As pessoas fizeram o favor de arrancar os sinos das igrejas. O sino já é um mantra, né? Então... O sino é um som frequencial ferrado, ajuda a gente a dar um ó, né? Tiraram tudo, né? Tiraram. Agora só houve um barulho de ambulância, barulho pra cá, barulho de carro. Eu não sei se vocês já falaram sobre isso aqui, mas mudaram, inclusive, a frequência musical. Foi para 442, né? Antes era 432. 432. Que era uma frequência harmônica musical que era utilizada, que ela tinha mais a ver com a nossa harmonia interior, com o nosso organismo e tudo mais, né? E eleva e te conduz por uma coisa mais afetuosa. E aí mudaram para 440. 440. Para uma frequência mais agitada, né? Que leva a mente, né? A mais um estado mental, né? Você tem alguma inspiração com artistas no mundo espiritual? Você não usa muito, as pessoas usam, às vezes, falam a música de rezo, né? Sim. Que o pessoal do Daime, do Ayahuasca, que é o Ayahuasca, o Daime, o chá é o mesmo, né? O que muda é o ritual. Mas a música de rezo, como está criando esse segmento da música espiritual, né? Todo tem, né? Tem o sertanejo, tem o gospel, tem o rock, tem o... Não sei qual o nome, a música do divino vai ser, né? Acho que é a música do divino. Ou música espiritualidade. Mas, enfim, não interessa a taxação também, que não vai mudar. Mas você busca alguém, assim, nesse meio? Não, o seu negócio é você com você mesmo.
A Você busca. se inspira com alguém? Tem algum cantor, uma referência? Não, porque eu acho que as coisas acontecem de forma orgânica, né? Até as minhas próprias músicas, elas não seguem um estilo único, né? Então elas têm um gênero, uma delas às vezes tem um gênero que é inspirado nas músicas dos índios norte-americanos. A outra, ela tem uma musicalidade de orquestra, que lembra aqueles filmes antigos, né, de Hollywood. Que loucura, né? E outra tem uma musicalidade cigana, quer dizer, tem uma diversificação, Diz que né? está reencarnando os grandes músicos novamente, né? Está tendo um reencarne desses grandes músicos, né? Sim, dizem que eles esses caras estão voltando. hoje vivendo entre nós. Está vivendo entre nós já. Porque há um processo de regeneração do planeta, você sabe, né? Na transição planetária que nós estamos vivendo. E essas pessoas são um ponto importantíssimo, né? Porque o mal está perdendo força agora, né? Como é que você está enxergando tudo isso? Como é que você está sentindo tudo isso? Essa mudança planetária, regeneração, véu caindo, verdades sendo reveladas, mais pessoas buscando ou com sede da iluminação. Até as próprias igrejas estão começando a encher mais agora, né? Está tendo um processo de pessoas indo para a própria igreja, infelizmente. Não é que não é infelizmente, pelo menos é melhor lá do que não está em lugar nenhum. Gustavo, né? O que eu enxergo é que muita gente acaba, né, recorrendo à religião, à espiritualidade. Desculpe. Imagina. O Vitor está te ligando, né? Por conta de medo, né, de não conseguir dar conta das próprias coisas, então elas esperam que alguma coisa terceirizada resolva problemas que elas têm elas mesmas que resolver. Que Deus vai salvar, né? O cara faz tudo errado aqui, não, depois Deus salva lá na frente, tá tudo certo. Então é medo, né? Ou quer tentar uma barganhazinha. Infantilização. Exatamente isso. Ou fazer aquilo que nós estávamos falando, eles usam, as pessoas, na sua maioria, usam Deus como caminho do meio para chegar no destino dela. Elas nos usam todas essas ferramentas que nós temos para chegar no destino final, que é Deus. Né? Que é a gente se conectar com o divino aqui também. E não esperar morrer para viver o reino do céu. E viver esse reino do céu aqui e agora. Se conectar com o divino que nós somos. Exatamente. Né? Que tem até uma frase que eu não sei quem é o autor. Eu sou o que sou, né? Que fala assim: nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Exatamente. Que nós, na verdade, essa essência já está presente. É que a gente se identificou, né, com tantos rótulos que nos atribuíram, com tantas crenças limitantes que nos encaixotaram em personagens que nós não somos. Esquecemos dessa verdade última que é a nossa verdade, né? Que é a nossa essência, que é o divino que habita dentro da gente. E outra coisa, Deus está presente nos pequenos detalhes e no belo. Deus não tá presente na bagunça, na desorganização, na frequência baixa. Deus não está presente nesses lugares. Deus quer o quê? Belo, bonito, organizado, pessoa com as emoções, com luz nas suas sombras. Sabe? Resolvendo a sua criança ferida. Deus que está presente. Deus é misericordioso, tudo bem, aquela história toda. Deus é amor. Claro, Deus é amor. Né? Tudo acaba mais. Mas você sabe que eu vi uma frase que é verdade, viu? Eu acho que o amor não está em primeiro lugar. Sabe o que está em primeiro lugar? O quê? Na verdade. Sabe o que está em primeiro lugar? No lugar do amor? Forte isso, né? É a dignidade. Nossa. Porque tem amor indigno. Sim. Mas a dignidade, eu acho que ela está em primeiro lugar. Eu vi isso no espiritual e eu falei, olha, é uma frase interessante isso aí, né? Quantas pessoas vivem esse amor indigno por aí? Fala de amor, mas é indigno, né? Então, eu acho que tem que ter a dignidade, sabe? O ser humano tem que ser digno. E é trazer essa verdade, sabe? Essa dignidade dentro dele. Claro que tudo isso é um processo com amor, né? Que vai curar tudo. Mas parar de infantilizar o processo, né? Porque não tem mais como correr. Aquilo que eu falei para você. Acabou o período de infantilização. Agora ele vai ver a maturidade espiritual.
Porque agora os véus estão caindo. Isso aqui que nós estamos conversando são verdades. Pode ter uma pessoa assistindo a gente, 10 pessoas, 20, 100, não importa. Mas nós estamos aqui levar um pouco dessa luz para aquecer a luz do outro, né? Tem uma dessas músicas últimas que eu gravei, né? Que inclusive ela tem uma musicalidade, como eu falei, dos índios norte-americanos. Eu acho que eu ouvi, Léo. Eu acho que eu ouvi essa Que música. fala exatamente desse momento que a gente está vivendo. Como é que é? Qual que é a letra? Estamos todos reunidos, vamos todos nos firmar que o tempo é chegado de tudo se transformar. Estamos todos reunidos, vamos todos nos firmar que o tempo é chegado de tudo se transformar. Te apruma o aparelho pra corrente sustentar, que a força vem chegando para tudo iluminar. Te apruma o aparelho pra corrente sustentar, que a força vem chegando para tudo iluminar. Ancorando este guerreiro que vem para a batalha, se alinhando à natureza que vai te harmonizar. Ancorando este guerreiro que vem para a batalha, se alinhando à natureza que vai te harmonizar. Sente este ser divino que agora vai brilhar. Na batalha do divino, a vitória é amar. Sente este ser divino que agora vai brilhar. Na batalha do divino, a vitória é amar. Nossa, bem isso que nós estamos falando. Não sei, que lindo. Que letra. Como é que pode, não? Agora, imagine você toar uma letra dessa em tudo quanto é canto, nas igrejas, por exemplo, não? E menção ao trabalho de processo de transformação. Estava vendo um testemunho hoje que o Eliseu mandou o Eliseu, que vai vir aqui, um físico quântico. Está falando do Dirceu. O Dirceu era um cara que, quando ele ia na igreja Congregação Cristã, e aí que ele ia na igreja desde pequenito, ele viveu na igreja. Hoje não é mais da igreja, físico quântico, também trabalha com ayahuasca. O cara é também totalmente canalizado, evoluidíssimo também nesse sentido, da conexão com o divino. E aí ele estava contando desse Dirceu, né, da igreja. Antes, quando a Dirceu, a turma ia lá para falar assim, eu estou aqui hoje para dar glória a Deus, porque Deus preparou para mim e trouxeram o dinheiro do gás. Trouxeram o dinheiro do gás. Deus preparou para mim o dinheiro do aluguel. Que Deus não sei o que, testemunha. Que a pessoa, ela recebia um dinheirinho. Deus daqui testemunha. Ó como a igreja é fogo, né? Não sei o que, estou aqui para testemunhar porque Deus arrumou o dinheiro da luz, para pagar a luz para mim. E ele ficava pensando, mas meu Deus do céu, o nego só vai testemunhar a desgraça, né? É uma manada, todo mundo para a rocha, não sei o quê. Aí quando foi esse Dirceu foi lá para agradecer a Deus, porque ele tinha pedido para Deus para curar a mula dele, o jegue dele, o cavalo dele. Porque o cavalo dele era a ferramenta de trabalho dele, que foi dar glória. Então ele foi dar glória, porque Deus estava ajudando a curar o cavalo dele. Depois ele ia dar glória, que o cavalo, e sei lá o que mais, ele conseguia produzir mais coisas, o cavalo estava saudável, e ele foi dar glória, que ele conseguiu vender mais verdura, e que ele passava vendendo verdura, que ele dava glória, porque dele conseguiu comprar mais um pedacinho de terra. E aí as pessoas cortavam ele na igreja porque ele falava da prosperidade. Porque incomoda a maioria das pessoas quando você fala da prosperidade. E que ela tem o poder de transformação. Exatamente, né? E está contando, né? E não fica na dependência de Deus. Esse Deus que acha que vai resolver as coisas para você não existe. Barganha, né? Não pode barganhar com Deus, gente. Então nós temos que acordar para essa realidade da vida, entendeu? E essa música, meu Deus do céu, ela tem é muito linda essa música. Eu já tinha ouvido ela. Queria que você falou comigo, eu fiquei ouvindo ela na academia. É linda, ela tem, inclusive... Eu gostei muito da sua letra, da sua música, muito boa mesmo. Não é porque você está aqui, não, é porque se fosse mais ou menos, não estava elogiando, não. Mas é boa, tem uma bela mensagem. Tá passando, acho que o Spotify dele, não tá? O que tá passando dele, Renan? No Instagram. O Instagram dele, por lá eles acham o Ari, né? Sim, porque no Instagram tem lá a bio, e na bio então, viu? E não importa, nós não precisamos nos importar com... Eu recebi uma revelação do Divino que é o seguinte, não se importe com os números, porque os números são pura vaidade do ser humano, entendeu?
É uma Sim. briga de ego. Quem disse que no mundo espiritual, que não tem futuro, que não tem passado, só existe o presente, certo? O mundo é sem sexo. O mundo espiritual é sem sexo. Somos todos um campo de energia ligado por um cordão umbilical. Eu falei, peraí. Então, não estou na Matrix mais, não me importo mais com os números. A quem eu estou falando? Eu falei, não importa a quem eu estou falando, o importante é que eu estou falando. Entendeu? Eu sou uma ferramenta cósmica. Você está eu sou, se manifestando. Você eu está sou quântico. Uhum. Nós somos uma energia, estamos falando de Deus aqui, que está dentro da gente, das suas experiências como vida, como cantor, que é o dom que Deus te deu. Você conheceu o teu propósito é exatamente isso. Ser canalizado para receber aqui com uma alma que já passou por vários processos, para você levar através da música a cura para as pessoas e pronto. E eu através da fala, dando holofote para as pessoas. Que sem é a vaidade. maravilhoso, né? Exatamente isso. Então você começa a não se importar com as métricas, porque tudo que está fora não representa nada para a gente, é tudo que está dentro. Entendeu? E aí ó, tudo passa a ser mágico. E você começa a viver essa magia, Sim. dessa alegria, dessa plenitude que Jesus falou, viver essa plenitude. E agora eu estou descobrindo o que é essa plenitude. Porque todo dia está no mesmo, sabe? Você abre a janela, você já começa agradecendo, acorda, vai agradecendo, vai fazer xixi, agradece, vai fazer cocô, agradece, limpa a bunda, agradece, com a bunda, agradece, toma banho, agradece, põe a roupa, agradece, põe entra no carro, agradece, não dá tempo para reclamar de nada. E aí vira uma explosão, vira uma coisa viciante até na gente, né? Vício é uma palavra pesada, mas é a pura verdade, vira um vício. Sim, sim. E a gente vive esse vício maravilhoso, que é do amor o tempo todo. Aí você vai num lugar, conhece pessoas que é de Deus, que tem essa mansidão. Vai num ambiente, é de Deus que é mansidão. Entendeu? Você está na rua, encontra com alguém, é dessa mansidão. E aí vai tudo se conectando. Vai assistir um vídeo, aparece alguma coisa que é interessante para você, que está dentro daquilo que você está buscando. Tudo, sincronicidade. Sincronicidade total. Esse eletromagnetismo é perfeito. Entendeu? Então isso é muito mágico. Muito legal de ter você aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço. Muito legal mesmo. E assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa missão sua de levar a música como uma forma de seguir o divino, de encontrar, é maravilhosa. Não, eu sinto esse Você chamado. está em algum centro, alguma coisa? Não mais. Você não está tomando um ayahuasca mais, eu acho que você parou um pouco já com o Daime, né? Eu mudei, assim, ressignifiquei essa questão do contato com a espiritualidade na minha vida, né? Então, eu faço as minhas práticas pessoais, né, constantemente, me conecto constantemente, mas não faço mais o uso, né, da medicina do Daime, da ayahuasca ou qualquer outra coisa que eu acho que... Só na meditação e na música. Sim, eu acho que isso já me meditação é muito bom, né? Automaticamente. Meditação é muito bom. Muito bom a meditação. Você conhece bem de meditação? Porque o tempo que você ficou nesse período, acho que você deve ter bastante técnica, conhece, né? Sim. Eu aprendo muito com o Tadashi, né? O Kadomoto, porque eu faço expansão de consciência com ele, então a gente vai aprendendo, mas eu acho que depois de um o tempo, menos é mais, o simples é o que sempre traz a... respirar e soltar pela boca, né? Um pouquinho da boca aberta e vai e solta, ou só pelo nariz também. A respiração é, acho que o básico e é o principal. Porque através da respiração você se conecta com a sua vida, para viver você precisa respirar. Então, você respirando, você já vai acalmando o seu ser. E a mente, quando você se concentra na sua respiração, ela vai perdendo essa velocidade, esse ritmo, né? Então, quando às vezes você para meditar, então você começa a pensar, o que eu vou comprar amanhã, tem que passar não sei aonde, tá, precisa falar com outra pessoa. Aí, se você se concentra no ar que está entrando na sua narina, no ar que está saindo, né? Aí, toda vez que algum pensamento constante fica... Você volta, aí esses pensamentos eles vão perdendo a velocidade, vão diminuindo, e aí você vai ficando mais respiração, vai ficando mais intervalo, vai ficando num vazio, e você se abre a possibilidade de se conectar e receber algum insight, né, de você simplesmente só sentir, você estar existindo, né, você estar em comunhão com tudo que está à sua volta, né? É maravilhoso mesmo. Você, essas experiências de ida com banda, agora acho que é cantor solo, você é cantor solo hoje? Você vai se apresentar em alguns lugares assim? Eu pretendo me apresentar com outras pessoas, até essas músicas que eu tenho gravado, que já são 5 singles que eu gravei na minha carreira solo, né?
E eu pretendo reunir grupo de pessoas, né? Porque eu quero fazer esse trabalho de uma forma de doação mesmo, né? Eu não penso nem em cobrar ingresso, receber as pessoas para que elas realmente ouçam a mensagem, sintam a música e sintam dentro Mas você vai cantar onde? Nos centros de Ayahuasca, de Daime? Olha, nos centros de espirituais? escolas de yoga, parques, eu acho que eu estou aqui agora com essa pessoa simpática, maravilhosa que está na minha frente, nesse presente. O futuro, eu não sei. Tá eu certo. estou soltando as músicas, estou gostando muito do resultado. Tá bem legal, né? Tive a graça, assim, de conhecer uma pessoa que é o produtor, né? É um multi-instrumentista, um maestro, né? Que está... Tá na busca também. Chama Anilton Messias. O cara é um Tá na busca mago... da espiritualidade também. Sim. E aí é uma conexão perfeita, porque quando nós nos encontramos para gravar, é uma alquimia que acontece transcendental e a coisa flui de uma forma muito especial. E aí o resultado realmente é lindo. A gente podia fazer uma live, né, com músicas espirituais, né? Chamar uns 4, 5, 6 cantores, né, com uma banda. Nossa, seria muito bom, né? Seria muito legal. Olha, nós vamos encerrar a nossa participação. Aliás, se você puder dar um like, né, comentar, compartilhar, a gente agradece muito, né? Mandar para alguém que você goste, comentar, dar um like, que ajuda a gente aqui no canal, tá bom? A gente vai ficar muito feliz. Eu estou muito grato por estar recebendo você, Ari, contando um pouquinho da tua história aí, né? Muito legal esse caminho, né? Você conta com a pessoa na academia, nem faz ideia e vai ver lá, o cara é um canalizado lá, né? Pois é. Você não sabe, né? Eu mesmo não sabia, então... né? Mais sobre você e realmente uma pessoa com muita luz aí, com um trabalho lindo. Então, Parabéns. essa é a nossa missão. E aí Deus vai conectando a gente através do eletromagnetismo, vai pegar um imã, né? Vai chegando pra gente, né? Sim. É louco isso, né? Louco, muito louco. Entendeu? Então era pra você estar aqui hoje mesmo, né? Sim. Uma forma de merecimento, de pertencimento, né? E alguém que está olhando pro teu trabalho também como artista, né? Um artista espiritual, sem vaidades, sem egos, né? Isso mesmo. Que é coisa boa, né? É coisa boa demais. Então vamos encerrar então essa nossa agora. Não sei se você canta mais um pedacinho de uma música. Vai cantar mais uma para dar uma mensagem de transformação para as pessoas prestarem atenção. Ou pode fazer até uma oração de gratidão antes, né? Posso cantar uma música inteira, pode ser? Pode, agora eu vou finalizar com ela. E aí você... Ela chama Flores Bailando ao Vento. Flores bailando... Somos flores. Somos flores bailando ao vento, é isso? Não, ela chama Flores Bailando ao Vento, mas nós somos. Somos flores, nós somos, isso é. Nous avons, é verdade, nós somos. Que essa música é a nossa trajetória. Eu agradeço a sua presença, Obrigado. Desejo muita luz e paz. Obrigado. Muita evolução espiritual, muito encontro com o divino, muito compartilhamento do bem, levando a sua luz para que possa contribuir com a luz do outro. Amém? Amém. Namastê. Namastê. Namastê, namastê para você também. Vamos ouvir a música então do nosso querido Ari Mendonça. Feliz nessa vida eu vou vivendo nessa vida eu sou feliz. Feliz nesta vida eu vou vivendo nessa vida eu sou feliz, olhando tudo que me seca e vendo por que é que estou aqui, olhando tudo que me seca e vendo por que é que estou aqui. A vida neste mundo é uma escola, ensina todo mundo a crescer. A vida neste mundo é uma escola, ensina todo mundo a crescer. Cumprir com essa parte não se escapa, há sempre ensinamento para você. Cumprir com essa parte não se escapa, há sempre ensinamento para você.
Nem sempre é preciso sofrimento para ver o que é preciso de se ver. Nem sempre é preciso sofrimento para ver o que é preciso de se ver. Se isso chegou à sua porta, então faça proveito de aprender. Se isso chegou à sua porta, então faça proveito de aprender. Nem tudo nessa vida é para sempre. Para sempre é o que está dentro de você. Nem tudo nessa vida é para sempre. Para sempre é o que está dentro de você. Além do que se sente em matéria, a essência mais profunda do seu ser. Além do que se sente em matéria, a essência mais profunda do seu ser. A vida neste mundo é um mistério, se começa desvendando o ABC. A vida desse mundo é um mistério, se começa desvendando o ABC. Depois vai se encontrando a liberdade e a flor então começa a florescer. Depois vai se encontrando a liberdade e a flor então começa a florescer. Somos flores aqui bailando ao vento, espalhando perfumes e frescor. Somos flores aqui bailando ao vento, espalhando perfumes e frescor. No jardim que é a pura verdade e embeleza o palácio do amor. No jardim que é a pura verdade e embeleza o palácio do amor.